Marcos, que está assim: Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava junto ao fogo. Então nós estamos lembrando o momento onde Cristo, ele está na casa de Caifás, ele está ali sendo interrogado, e aquele tribunal, nós vimos na nossa última mensagem, era algo armado, algo que não deveria estar acontecendo, e com acusações infundadas, incoerentes, que não traria jamais uma condenação de morte. Contudo, tudo ali parecia mais um teatro para condenar a Cristo. Enquanto Cristo estava sendo julgado, interrogado ali dentro do interior da casa ali de Caifás, do lado de fora, nós temos os seus escravos, os guardas, aqui a criada, do lado de fora. E o que nós estamos aprendendo, o que nós vamos ver hoje, acontece simultaneamente. Enquanto Jesus ali, ele não está respondendo às questões porque eram mentirosas, eram falsas, ele só vai responder no momento da verdade, falando que realmente ele era o Cristo. E Pedro está do lado de fora, acontecendo aquilo que foi já lido por nós. Sendo assim, o que nós percebemos? Nós percebemos que a verdade, nós percebemos uma verdade por trás de uma negação. Meu irmão, nessa reflexão, e ela é curta, essa nossa reflexão, devido ceia, devido a esse momento que nós tivemos todo agora, mas pense um pouco comigo, e eu queria que você se concentrasse nesses 30 minutos. O que levaria você a negar Cristo? O que hoje, se uma pessoa lhe impusesse alguma ordem ou algum atentado, você falasse assim: você vai perder a sua vida, você negaria a Cristo? Por vivermos num país como o Brasil, que não sofremos o tipo de perseguição, a perseguição com a vida, onde você tem que entregar a sua vida, mas sofremos outros tipos de perseguições. E será que em meio a essas perseguições, nós não negamos a Cristo? Toda decisão de negar a Cristo envolve, ou ela é trabalhada porque eu confio nas coisas desse mundo, ou eu confio em mim, na minha força. Então, o texto que foi lido, não vou repetir, mas o texto eu vou ler conforme vai apresentando. O texto que foi lido, a gente tem que entendê-lo dentro de uma vida de Pedro. Já que é Pedro que vai negar, nós precisamos olhar um pouco mais sobre Pedro, olhar o que está acontecendo, como se nós pudéssemos ser transportados para aquela noite, aquela madrugada, onde está acontecendo esse cenário, como eu disse, naquele pátio ali na casa de Caifás. A primeira coisa que a gente precisa perceber é, antes disso, quem é Pedro? Porque será que somos melhores do que Pedro até aqui? Porque depois nós vamos ver que ele será um grande apóstolo, vai ser fundamental na propagação do Evangelho, na fundação das igrejas do Senhor. Mas até aqui, será que nós somos melhores que Pedro? Então eu quero trazer à nossa mente alguns conceitos. Se você que está anotando, coloca assim: número 1, Pedro, ele tomou a decisão de seguir a Jesus, assim como você e eu. Se nós olharmos, Pedro, ele decidiu, largou tudo. Ele largou a empresa dele. Ele era pescador. Ele abandona tudo para seguir ao Senhor. É uma decisão. Olha só a importância da decisão. É uma decisão que hoje nós vivemos, e temos vários projetos aqui para levar as pessoas a tomar essa decisão, abandonar esse mundo e seguir a Cristo. Pedro tomou essa decisão.
Pedro, ele deixou tudo para trás. Se a gente olhar Marcos capítulo 10, versículo 28, não precisa procurar os textos aqui, os textos que eu estou usando a mais, eu vou ler para vocês. Então, em Marcos 10, 28 diz: então Pedro começou a lhe dizer: nós deixamos tudo. E o termo tudo aqui significa tudo para seguir-te. Pedro, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Messias. Em João 13, em João 6, versículo 68 e 69, ele diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Isso é Pedro falando. Anos antes, dias antes dessa noite. Versículo João 13, 9 diz: respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Isso demonstrava que Pedro, ele desejava muito Jesus. Porque Jesus lavando os pés, Pedro não queria. Falou: não, jamais você vai lavar o meu pé. Se você não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, Senhor, a gente vai percebendo o coração aqui de Pedro. Mateus 16 diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, note que Pedro, ele não achava que Jesus era um profeta, ele não achava que Jesus era um rabino, ele achava que Jesus era o Messias, e ele tinha razão, porque ele era. Parece que Pedro, ele tinha mais coragem, talvez. Eu não sei se é o perfil, mas ele empurrava. Talvez ele até se tornou um grande líder. No texto de Marcos capítulo 14, versículo 29 diz: Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Parece que então que Pedro, ele tinha coragem mesmo. Tomar a decisão de deixar tudo por Cristo é o que Pedro fez. Mas esse não é o ponto final da vida cristã. Pedro era um camarada que confiava muito nele. Pedro, ele amava o Senhor Jesus. Parece, e a gente vai ver isso não hoje, mas em outro momento: tu me amas, e Pedro vai respondendo. A gente percebe que desde o começo Pedro, ele está realmente desejoso pelo Senhor. Mas Pedro confiava em si mesmo, não acreditando que ele dependia, que ele era incapaz, que ele era necessitado do Senhor. Ele acreditava que ele poderia fazer qualquer coisa para Cristo e viver para Cristo, simplesmente pelo que ele queria. Muitos cristãos ainda hoje precisam aprender a mesma coisa que Pedro vai começar a aprender nessa noite. Não nessa noite, na noite lá. Muitos cristãos acreditam que são bons cristãos devido à sua decisão de seguir a Jesus. E nós vimos que Pedro tomou essa decisão. Muitos cristãos se esquecem da graça de Deus em mantê-los no caminho de Deus. Confiam então em sua moral, em sua honestidade, em sua bondade, sua força para seguir a Cristo, para vencer a natureza pecaminosa, para não ser enganado por um coração corrupto, pelas armadilhas do inimigo. Pedro então, ele se gabava. Lucas 22, 31, 33 está escrito: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, Jesus falando, pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E é o que Pedro respondeu:
Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro, presta atenção. Pedro, ele achava que ele era o super crente ainda. Pedro, ele falhou. E a negação, você vai percebendo uma trajetória de falhas. A primeira é ele se gabar, a segunda, Pedro falha no orar. Naquele momento, Jesus está no Getsemane, antes desse momento aqui com Caifás, no pátio Caifás, Pedro está no Getsemane junto com Jesus, e Jesus está ali orando, e ele fala o que para Pedro? Ore comigo. Se prepara, Pedro. E Jesus se afasta e começa a orar. E aí de repente, Lucas 22:40 diz: chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Mateus 6: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai o mal, porque tu é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Aqui é a oração. Mas o que acontece? Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro: você está dormindo. Não pode vigiar nem por 1 hora, Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O Senhor Jesus está sendo bem claro para ele. Ele está dizendo, mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe dizer. E pela terceira vez, até que o Senhor disse: basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então foi um preparo para aquele momento. A oração serve para isso. A oração serve para policiar os nossos desejos, a nossa mente, para a gente olhar para o Senhor, para a gente ser alinhado com a palavra de Deus. Mas Pedro não estava se preparando. Pedro não estava prestando atenção nas palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, depois que eu ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. E aí vem o texto. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro, olha só, o texto diz, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca negarei. E todos os outros começaram a dizer a mesma coisa. E eu fico imaginando Pedro, e eu começo a pensar como seria o Carlos, Jesus falando: então você vai me abandonar? Senhor Jesus, para com isso. Eu não vou. Eu te amo, eu quero viver para o Senhor. Deixa eu explicar, hoje à noite vai acontecer isso. Não, Jesus, você não está entendendo. Eu sou o Carlos. Não existe isso. Pedro era um homem que não pensava para agir. Ele simplesmente reagia. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Quem foi? Pedro. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você não acha que se eu não pudesse pedir ao meu Pai, Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Para pensar, Pedro. Você não aprendeu nada até agora. Escuta o que eu estou falando. E nós que somos pais, parece que às vezes fazemos isso com os nossos filhos. E falamos e repetimos, e falamos e repetimos, e não aprende. Mas será que nós não somos assim com o nosso Pai? Com o nosso Deus?
Não escutamos. Então Pedro se gabava. Pedro, ele não estava tendo uma vida de oração, pelo menos não se preparou nesse momento. Pedro agia, não parava para pensar, escutar. E aí então vem o texto. Esse texto que nós temos agora. Marcos capítulo 14, por favor, deixe aberto. Versículos 54, 66 a 71. E nós vamos ler agora só o 54, né? Relembrando. Está escrito assim: e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo, à fogueira. Daí no versículo 66, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem o que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Pedro, então, ele fracassa em sua tentativa de ser discípulo de Jesus por conta própria, pela sua própria força. Esse relato, então, lembre-se que ele tem, como eu falei, está fazendo uma comparação com Jesus. Jesus está lá dentro, sendo julgado agora. E qual é o comportamento de Jesus? Ele não responde, em silêncio, sendo acusado falsamente. Pedro, então, no versículo 66 e 68, é a primeira negação, e a gente parece que vai criando um drama, né? Vai aumentando a intensidade dessa negação de Pedro. Pedro, ele diz assim: seguiu de longe, daí depois, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. O que é essa criada? Uma pessoa, talvez serva, trabalhava ali para Caifás. E o texto diz: vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também não estava com Jesus, o Nazareno? Contudo ele negou, dizendo: não conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. A criada aqui nos dá a entender que ela faz uma afirmação, ela não faz uma acusação, ela faz uma afirmação talvez até ingênua. Você não estava com ele? Não, que ela, ele aqui, ele faz parte. Provavelmente, Pedro, na hora que ele senta na sua fogueira, lembre-se que nós estamos falando do primeiro século, né? E estava frio, e aquela fogueira talvez fez o quê? Mostrou o rosto de Pedro. Clareou, e ela olha, o texto diz que ela fixa, ela olha, não sei se ela viu Pedro no templo com Jesus, ou em algum outro lugar, mas fica nítido, talvez aquela luz da fogueira deixa claro para ela que Pedro fazia parte. Pedro, então, ele é pego do quê? De surpresa. Ele não esperava, porque se ele imaginasse que alguém fosse acusá-lo ali na fogueira, ele não ficaria naquela luz. Então ele é pego de surpresa. E ele nega conhecer a Jesus. Talvez até de uma forma defensiva, tudo o que estava acontecendo, os guardas levando Jesus, talvez ele já apanhando. Aquela conversa com Jesus, de que eu vou ser morto, entregue. Está entendendo? Está percebendo o clima? Então ele, talvez de bate pronto, ele nega o Senhor Jesus sem pensar muito. Ele tinha um medo, talvez o medo de sofrer como discípulo, porque se Jesus é um mestre, eles teriam que terminar aquilo e não poderia ter quem continuasse aquela obra. Então, o outro alvo seria os discípulos. De qualquer forma, Pedro deveria estar preparado para ser reconhecido como alguém que andava com Jesus.
Mesmo sendo pego de surpresa, mesmo talvez não tendo pensado muito bem, ele teria que estar preparado. O cristão, ele deve estar preparado para ser identificado como discípulo de Jesus, mesmo correndo o risco de morrer. Os versículos 69 a 70, a primeira parte, diz assim, ó: quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Então aqui Pedro, ele nega. Se antes ele falou que não conhecia, agora ele nega ser discípulo. O interessante é que Pedro saiu de perto da fogueira. Ele foi para um alpendre, talvez um lugar com um pouco menos luz, lembrando que não tinha energia elétrica. Então talvez ele vai para um lugar onde ele, pronto, aqui ninguém vai me ver, aqui talvez eu possa ficar anônimo. Então a criada olha, e aí ela agora não é louca, ela falou: não, eu não estou louca, esse rapaz, ele faz parte do grupo que segue Jesus. E agora ela já não está mais falando para Pedro, ela está falando para as pessoas. Então o perigo começa a aumentar. Ela afirma isso, que aquelas pessoas, então você tinha os guardas ali, você tinha os funcionários ali. E nesse momento, Pedro já não é mais pego de surpresa. Pedro, ele já sabia o risco que ele estava correndo. Então agora ele responde de forma pensada. Na primeira, talvez não deu tempo de pensar, nessa segunda, já não tem mais desculpa. Agora, ele nega que pertencia ao grupo que Jesus, suposto aqueles homens, estava liderando. Agora note, nesse mesmo momento, Jesus está do lado de dentro, e ele estava em silêncio às acusações feitas contra eles. Mas Pedro está o quê? Você está vendo a comparação? Pedro está respondendo, e Jesus aqui, ele só vai responder quando for a verdade, quando ele declara a verdade. E mesmo sabendo que essa verdade, ele assumindo que era Cristo, isso lhe custaria a vida. Jesus assume isso. Pedro, do lado de fora, ele utiliza-se da mentira. Ele mente. Ele mente porque estava com medo das consequências de ser discípulo de Jesus. Será que existe negações que fazemos de caso pensado? Eu fiquei procurando isso na minha mente. Assim, planejado, com medo do que as pessoas podem fazer com a gente. Eu vou tentar dar uma lista daqui a pouco, mas pense, faça essa análise. Qual foi a última vez que você, que nós negamos ser um seguidor de Jesus? Foi de forma pensada? Não, se eu falar isso, eu sei que então, sabe de uma coisa? Eu vou ficar na minha. Não vou falar nada para ninguém, porque se ninguém sabe que eu sou crente, ninguém vai falar nada. Pedro, então, a coisa vai aumentando. Pedro, no versículo 70, segunda parte B do versículo, e versículo 71, ele amaldiçoa quem? A si mesmo. Só que esse amaldiçoar é uma prova, era para provar, é como se ele estivesse jurando que ele não pertencia ao grupo de Jesus, aos discípulos de Jesus. Então olha lá, a parte B do versículo 70. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, e provavelmente na hora que Pedro responde para aquela criada, e os outros estavam ouvindo, porque ela deixou isso bem claro. Então eles respondem: certamente você é um deles, você é Galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando.
nesse ponto de negação, então Pedro ele começa a amaldiçoar a si mesmo, como se assim, ó, se eu estiver mentindo, que eu seja maldito. E o que ele estava fazendo? Mentindo. E como que eles sabiam que ele era galileu? Talvez pelo falar, pelo sotaque. Talvez porque os discípulos de Jesus, eles eram reconhecidos como da Galileia. Mas eles perceberam que Pedro era da Galileia. Aí o medo então começa a se tornar maior. O perigo é maior. E aqueles homens agora eles tinham um fato concreto contra Pedro. Você é da Galileia, você vai ter que se explicar. Agora vale lembrar que foi Pedro que decepou a orelha de quem? Ali, de um soldado do sumo sacerdote. Será que talvez isso não está vindo à mente de Pedro? E agora, será que tem o camarada aqui, ele vai ver que eu cortei a orelha dele, pronto. Mas a pergunta que eu preciso fazer, primeiro para mim, e eu queria que você participasse dessa pergunta fazendo para você, que são várias perguntas, mas até que ponto nós estamos dispostos a nos mantermos firmes como os discípulos de Jesus? Até que ponto? Até onde eu não vou perder nada, até onde eu não perca nada, é isso? Se eu perder alguma coisa, se isso vai me dar um prejuízo, se isso vai me subtrair alguma coisa, então eu não quero mais ser discípulo de Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus para ganhar. Será que eu posso negar a Cristo, então, quando o meu conforto, de alguma forma, vai ser tomado ou retirado? Não, agora, por ser discípulo de Jesus, eu não tenho mais esse luxo, eu não tenho mais esse conforto, eu já não me dou mais o prazer de tal coisa, então eu não quero ser discípulo de Jesus. Ou melhor, eu sou discípulo de Jesus, mas na hora desse prazer ou desse conforto, eu nego que eu sou de Jesus. Talvez eu estou disposto a ser discípulo de Jesus até quando, até onde a minha segurança não fique ameaçada ou incerta. Agora eu vou ter que depender, eu não estou falando de segurança só do mal, mas estou falando de segurança financeira. Talvez eu estou falando de segurança das coisas que podem acontecer comigo. Não, agora isso vai ficar incerto, talvez eu vou ter que depender do Senhor. Então, ninguém precisa saber que eu sou de Cristo. E se alguém perguntar, eu posso responder com uma forma nova, atual de negar Jesus. Não, eu sou crente, mas eu sou um crente moderno. Eu não sou como aqueles caras radicais que... Não, calma. Eu sou um crente moderno. Põe um samba gospel pra gente agora. E você vai ver que eu provo pra você o meu sapatinho. Não, coloca aqui, vamos tomar uma cerveja junto, porque eu sou um crente moderno. Não, camarada, vamos lá, esse show aqui tem um monte de palavrão, mas eu sou moderno. Isso é negar Cristo. Talvez, até onde eu estou disposto a me manter como discípulo de Jesus, até onde a minha imagem não vai ser rebaixada. Então lá na faculdade, um núcleo de pesquisa, de sabedoria, e de repente as pessoas vão descobrir que eu sou crente. Você é crente? Você está estudando a ciência? Você tem esse negócio de fé? Ou talvez, lá no meu time de futebol, e aqueles amigos falando um monte de coisa, e de repente, você é crente? E aí então nesse momento, o que eu faço? Eu estou indo na igreja, mas não sou radical não.
Alguns irmãos podem falar que jamais vão negar a Cristo, como Pedro falou, ainda que todos te abandonem. Eu não, mas não é bem assim. São justamente esses irmãos que às vezes gritam em voz alta, com o pulmão cheio. São esses irmãos que são indiferentes à obra do Senhor. E ele está negando a Cristo. A obra está acontecendo e eu não estou nem aí. Está negando a Cristo. Está negando que faz parte daquele time. É tipo, não, eles estão fazendo lá e eu estou assistindo aqui, eu acho até legal. Isso é negar a Cristo. Falta de prioridade à vida eclesiástica. Isso é negar a Cristo. Se eu faço parte do povo de Deus, tem povo mais importante do que esse. E talvez hoje, como tem ceia, a gente tem que passar 10 minutos, o cara começa a falar, nossa, já está demorando. Talvez eu vou perder o que passa agora? O Fantástico. Jamais eu vou te abandonar, Senhor Jesus. Se você abandona o povo, você está abandonando Cristo. Você está negando quem você é. Você está negando que você é um discípulo de Jesus e que vive para Jesus. Não, pastor, agora eu não consigo fazer isso porque eu tenho aquilo. Pouco ou nenhum investimento na capacitação para servir ao Senhor. Não lê a Bíblia, não ora, não busca saber mais. Isso é negar a Cristo, porque você nega quem você é. O discípulo de Jesus quer saber mais sobre Cristo. Quando não sou uma referência de Cristo para as pessoas, eu nego que eu sou de Cristo. Eu nego que eu tenho um envolvimento com o Senhor. Eu nego que faço parte do Senhor. E talvez essa referência é em casa. Talvez eu não sou um bom pai. Talvez eu não sou um bom esposo. Talvez eu não sou uma boa esposa, uma boa mãe. E eu estou negando que eu sou de Cristo. Porque aquele que é de Cristo, ele é um bom pai. Ele ensina seu filho. Ele educa seu filho nos caminhos do Senhor. Não no caminho da ira. E então, a gente vai terminar aqui. Pedro reconhece a sua incapacidade agora de ser discípulo de Jesus por si mesmo. E presta atenção no que vai acontecer. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro, olha o que acontece. Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. O que ele tinha dito? Pedro, presta atenção. Antes que o galo cante 2 vezes, você negará 3 vezes. E o texto diz que ele se pôs a chorar. Em outras versões, chorar amargamente. Depois desse grande medo, tormento e negação contra Jesus, Pedro aprende uma das maiores lições cristãs. Ele era um homem limitado e pecador. E mesmo desejando fazer o certo, amando o Senhor Jesus, ele aprende que ele é incapaz por si mesmo. Ele aprende que ele deve ouvir. Ele deve ouvir Jesus. E para nós, devemos ouvir Jesus, porque o que nós estamos fazendo agora é ouvindo a palavra de Deus. Ouvir. Presta atenção. Considerar. Pedro aprende que ele precisa ouvir. Ele aprende que ele tem que ser humilde. Humilde que não é o que eu acho, é o que Jesus fala. Não é o que eu acho que é o melhor, é o que ele fala que é o melhor. Ele aprende que ele deve orar. E orar é ele conversar com o Senhor, fazendo um julgamento dele mesmo.
levar a mente dele cativa à palavra de Deus. Ele aprende que ele tem que começar a pensar mais antes de agir. Pedro percebe sua incapacidade de ser discípulo de Jesus por suas próprias forças. A gente vai ver daqui a alguns domingos aquele encontro com Jesus na praia. E com certeza é um encontro emocionante, mas é um encontro que vai selar esse homem transformado, Pedro. E quando ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe quem eu sou. Devemos então ser humildes o suficientes para encarar os nossos medos, para encarar as perseguições que virão. Devemos nos unir uns aos outros aqui como irmãos, servindo de apoio um ao outro, suporte. Nós não somos supercrentes. Não existe supercrente. Existe o crente que sabe quem ele é, dependente da graça do Senhor. Não somos poderosos porque seguimos a Jesus. Nós somos privilegiados por seguir a Jesus. Nós não vivemos sozinhos. Nós somos uma família. Necessitamos do poder de Deus. Então lembre-se, meu irmão, toda decisão de negar ser discípulo de Jesus ou não representar Jesus é resultado de uma vida que está focada, confiando em, ainda que seja com a boa motivação. Olhemos para o exemplo de Pedro. Aprendamos o que com o erro de Pedro. Sejamos humildes e nos ajoelhemos aos pés da cruz. Qualquer um aqui pode negar a Cristo. Talvez nós negamos a Cristo em várias áreas da nossa vida, como eu tentei explicar. Mas a graça do Senhor, o perdão do Senhor, que a gente vai ver na outra mensagem, mas a graça do Senhor, ela é poderosa para fazer de cada um de nós um discípulo que não teme esse mundo e as coisas desse mundo, mas vive para representar o Senhor, ou seja, ser identificado como o Senhor. Que Deus nos abençoe para que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Oremos.